não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, curtam, comentem nossos vídeos, ajude o canal a voltar a crescer, a gente continuar no nosso apoio ao nosso presidente e divulgando o conteúdo conservador, principalmente do professor Olavo de Carvalho. Tamo junto aí, forte abraço, valeu pessoal, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Bolsonaro até 2026, chora! Perguntaria o que adianta você dar a ler os clássicos para uma pessoa se ela não tem ideia de que através dessa leitura é a esta participação que ela está tendo acesso. Então, o Bruno Tolentino, ele definia a poesia de uma maneira muito simples. A poesia é uma maneira memorável de dizer. Memorável quer dizer que é digna de ser guardada na memória, né? Porque aquela harmonia, ela por si mesma, ela tem uma força simbólica que vai evocar outras possibilidades, outros signos, outras situações e assim por diante. E é por isso mesmo que a poesia, como a música, ela tende a ser decorada, ela tende a se impregnar na memória para produzir depois outras harmonias. Tá certo? Nós não podemos dizer a mesma coisa da lógica. Um raciocínio lógico, ele não precisa ser memorizado. Ele pode ser repetido 1000 vezes sem ter sido memorizado. Com a música não se passa a mesma coisa, né? Por exemplo, um cálculo matemático que você faça, né? Como ele obedece a uma pauta constante, ele pode ser repetido a qualquer momento, porque sem precisar ser memorizado. Mas você não consegue cantar uma música se você não a guardou na memória, né? Então, esses dois formalismos são eles que nos dão acesso à possibilidade de concepção que ultrapassam infinitamente a situação presente ou a percepção sensível do ser humano. Note bem que essa mesma explicação que eu estou dando aqui, você imagina como seria possível você acompanhar o que eu estou dizendo aqui, mesmo de longe, tá certo? Sem que a sua mente, de maneira automática, reagisse gramaticalmente e logicamente ao que eu estou dizendo. Eu não estou falando de nenhuma coisa presente, só estou falando de coisas que não estão aqui e que só são acessíveis através de construções mentais que vocês fazem. Então eu tenho uma construção mental, eu explico para você, você imediatamente produz uma construção idêntica, tá certo? E daí nós sabemos do que você está falando. Ou seja, a gramática e a lógica nos dão uma série de instrumentos óticos, por assim dizer, através dos quais nós conseguimos enxergar para além da nossa situação. E justamente daí é que vai surgir, quer dizer, a diversificação da linguagem naquilo que nós chamamos gêneros literários. Ou seja, existem muitas maneiras diferentes de você articular a linguagem com finalidades diferentes, tá certo? E criando formas diferentes através das quais você pode chegar a conceber coisas que transcendem de muito a sua experiência pessoal. Por exemplo, o simples fato de que nós tenhamos formas narrativas e formas expositivas de linguagem, tá certo? Nos mostra que nós podemos participar de histórias ou de sequências de fatos nos quais nós não estávamos presentes e que nós podemos perceber articulações reais que também transcendem a nossa possibilidade de percepção sensível. Por exemplo, quando alguém expõe uma teoria sobre qualquer teoria sobre qualquer coisa, tá certo? Ela não é uma narrativa, ela é uma articulação entre relações. Se nós pensarmos assim, de todas as teorias que foram feitas no mundo sobre qualquer coisa,
quantas são testáveis experimentalmente? Só uma faixa pequena. Não é isso? Por exemplo, se você pensar assim, toda a estrutura da aritmética elementar, quanto daquilo foi testado experimentalmente? Praticamente nada. Mesmo porque a possibilidade da experimentação depende da lógica, que, por sua vez, depende da aritmética elementar. E, no entanto, nós já temos acesso a toda esta combinatória enorme de coisas. Por aí você vê o quanto é, vamos dizer, absurdo as pessoas pretenderem que somente a ciência experimental é a dona da razão. Porque se não existisse gramática nem lógica, as quais nunca foram testadas experimentalmente, não existiria simplesmente ciência experimental. Então, isso aí, essa explicação que eu estou dando, ela já, de certo modo, responde a uma pergunta que é essencial para a leitura, que é: para que você vai ler? Com que objetivo você vai ler? E é evidente que o objetivo primeiro é ter acesso a experiências que estão além da sua possibilidade física imediata. Então, assim, desde logo, ampliar a sua imaginação do possível. E é por isto mesmo que eu insisto que toda e qualquer formação cultural comece pelas letras, pela literatura. Sem você ter um domínio extenso da linguagem, as suas possibilidades de concepção são muito limitadas. E mais ainda, se você não tem um senso estético apurado, quer dizer, a capacidade de conceber inúmeras harmonias diferentes, tá certo? Então, do mesmo modo, a sua capacidade de perceber analogias, similitudes e sequências lógicas no mundo também fica limitada. Então, é justamente aí que nós chegamos na coisa dos 4 discursos. Quer dizer, acho que é o que acredito todo mundo aqui conhece, o negócio da teoria dos 4 discursos, né? Alguém não conhece? Bom, então, num primeiro momento, o aprendizado da linguagem, ele acentua o aspecto pragmático da linguagem, ou seja, as possibilidades de ação, ou possibilidade de concepção. Isso quer dizer que a experiência real que o indivíduo vai ter do mundo é limitada em relação às possibilidades que ele vai poder conceber num primeiro momento. Então, isso quer dizer, a primeira função do aprendizado da linguagem é abrir a imaginação e abrir o mundo das possibilidades. É por isso que, quando você conta uma história para uma criança, ela não interessa para ela se essa história é real ou fictícia. Real ou fictícia, ela é uma história de algum modo, então, portanto, ela é uma articulação temporal, e é isso que interessa apenas. Ela está aprendendo diferentes possibilidades de articulação temporal, tá certo? Entre fatos que não interessa saber se são imaginários ou reais. Porém, se você não tem toda esta rede de articulações possíveis, a sua percepção do real mais tarde vai sair muito empobrecida. Então é por isso que Leibniz dizia o seguinte: ele dizia, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, mesmo que fossem figurinhas de criaturas completamente imaginárias, saberia mais do que aquele que viu menos figurinhas. Então são essas formas do imaginário que preparam você para perceber as coisas na realidade. Aquilo que para você não existe nem como possibilidade imaginária é invisível para você na realidade. Isso acontece por um motivo muito simples. Já explicava Aristóteles que nós não conseguimos raciocinar a partir dos meros objetos sensíveis. Nós só raciocinamos com materiais que já estão na nossa mente, por assim dizer, que foram percebidos, que foram então formalizados na memória, fixados na memória, e daí transformados em conceitos ou em termos, e nós raciocinamos sobre esses conceitos e termos e não sobre as coisas propriamente ditas. Então,
se as coisas são assim, então um elemento novo que apareça para você e que não corresponde a nada na sua memória, ele das duas uma, ou ele não vai ser apreendido, ou vai ser apreendido através de uma forma inadequada, de uma analogia errada que você faz, tá certo? Então, isso quer dizer que a pobreza de imaginação é também necessariamente uma pobreza de percepção. Aquilo que para você não existe nem como possibilidade imaginária, se aquilo aparecer na sua frente, ou você não enxerga, ou você enxerga errado. Você vai fazer analogia com uma coisa que não tem nada a ver. E se você quer saber, este é, para mim, o principal obstáculo a todo e qualquer aprendizado. A pobreza de imaginação é uma pobreza de percepção, uma pobreza de compreensão. Então, se você pegar vamos dizer, todas as situações humanas possíveis, tudo que pode acontecer a seres humanos, ou dito de outro modo, todos os enredos possíveis, né? Bom, é claro que esses enredos, embora eles sejam em si mesmo em número ilimitado, o número dos esquemas possíveis é limitado. Então, já houve tentativas de fazer um repertório desses esquemas, quer dizer, esquemas de situações que podem suceder a seres humanos. Como nós vivemos todos no mesmo planeta e vivemos sob, vamos dizer, condições físicas e históricas que são mais ou menos similares. Por exemplo, todo mundo teve que nascer um dia, né? Não é isso? Então, não existe ninguém que exista sem ter nascido. Tá certo? Então, isso quer dizer, o nascimento já é ocasião de acontecimento. Como o sujeito nasceu? Ele, por exemplo, ele teve um parto normal ou foi um parto sofrido? As coisas já começam a acontecer a partir daí. Se você lembra, por exemplo, David Copperfield, ele começa a contar imediatamente as circunstâncias, vamos dizer, desagradáveis do seu nascimento, que já vão determinar um fundo de tristeza que permanece ao longo de toda a sua vida. Não é isso? Então, existe um certo número de situações que podem acontecer logo no nascimento. Quando nós dizemos, por exemplo, o sujeito nasceu em berço de ouro, isso pode acontecer, né? Em seguida, todos nós temos que crescer e aprender, tá certo? E nesse crescimento e aprendizado, e nessa progressiva participação nossa no mundo da linguagem, portanto no mundo da convivência humana, podem acontecer várias coisas. Não é isso? Então, as coisas que podem acontecer ao ser humano e que ele pode fazer são, vamos dizer, o repertório das situações humanas possíveis. Esse repertório das situações humanas possíveis, ele é explorado na literatura narrativa. Não é isso? Então, às vezes você tem a experiência de você contar para as pessoas algo que você presenciou, algo que você sabe que aconteceu, mas no qual elas não conseguem acreditar. Por que não conseguem acreditar? Porque elas não têm um antecedente imaginário. Então, vamos dizer, a imaginação é um instrumento fundamental para o conhecimento da realidade. Quer dizer, o mundo que o esquema de possibilidades que nós podemos conceber limita o esquema das situações que nós podemos perceber. Então, eis aí um primeiro motivo para você ler. Você ler histórias, ouvir histórias e você conceber o máximo, maior número de situações que você possa alcançar. Então, se você ouviu muitas histórias da carochinha quando você era criança, então você já é mais inteligente do que aquele que conhece menos histórias da carochinha. Porque é com base nas histórias da carochinha que você julgará mais tarde a verossimilhança das coisas das situações que lhe sucedem. Esta minha experiência pessoal, por exemplo, de eu contar para as pessoas o que eu estava sabendo do Foro de São Paulo e ver as pessoas não acreditarem, acharem inverossímeis, isso evidentemente me chamou muito a atenção. Falei, qual é a dificuldade para essas pessoas
entenderem a realidade disso? É simples, elas não podem pegar a veracidade de um fato se elas não têm o padrão de verossimilhança desse fato. E não pode ter o padrão de verossimilhança se não tem o padrão de possibilidade. Então, você tem aí, vamos dizer, de novo, a escalaridade dos 4 discursos. Você primeiro toma conhecimento de uma multidão de possibilidades. Dessas possibilidades, algumas se tornam verossímeis para você. Por quê? Porque são ações que você quer praticar, porque você já tem os meios de praticar de algum modo. O que você pode pelo menos imaginar, se imaginar fazendo aquilo. E isso já cria, vamos dizer, uma diferença entre o verossímil e o possível. O possível é tudo aquilo que qualquer ser humano pode fazer, ou tudo aquilo que pode suceder a qualquer ser humano ou a qualquer outro ente, a um coelho, a um gato. Mas o verossímil já é aquilo que eu posso me imaginar fazendo. Então você vê que aí já tem um limite. Quer dizer, eu concebo que eu em certas situações poderia fazer tal ou qual coisa e, portanto, concebo que uma outra pessoa naquela situação poderia fazer uma coisa idêntica. Aí isso já tem limites. Por exemplo, você consegue se imaginar estuprando e matando uma criança de 3 anos? Você não consegue, é? Tá certo? Quer dizer, aí você escapou do limite do que você considera a normalidade. Não é isso? Então, isso quer dizer que se lhe contarem que isso aconteceu, você tem uma reação de rejeição imediata. Você não quer acreditar naquilo. Então, vamos dizer, aquilo é uma possibilidade humana que você vai dizer é anormal. É isso? Mas você pode se imaginar praticando uma infinidade de ações que você não praticará jamais. Ações boas ou ações más. E isso aí vai dar para você o padrão de verossimilhança. Por exemplo, uma pergunta importante assim: qual é o máximo de malícia que você pode conceber? Eu sei que na realidade da história humana nós observamos casos de malícia que transcendem infinitamente a possibilidade de imaginação do cidadão comum. Quer dizer, um indivíduo que faz, vamos dizer, um plano para enganar as pessoas durante 20, 30, 40, 50 ou 100 anos. Você acha que a pessoa, o cidadão comum, consegue imaginar uma coisa dessa? Não. Porque nós explicamos para um ser humano o que era a KGB. Então a KGB foi um órgão inventado para manter milhões de pessoas no total engano durante décadas. Isso pode parecer inverossímil, para um cidadão que tem uma imaginação pobre. Mas, por exemplo, se você leu, sei lá, Os Demônios de Dostoiévski, onde você tem um grupo de revolucionários que toca fogo numa favela e mata um montão de gente para criar uma crise social, para daí provocar uma situação revolucionária, para daí tomar o poder, para daí fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então você entende que essa possibilidade de ação, ela existe. Agora, pergunto eu, quantas pessoas, vejam o seu meio social, examine o seu meio social, e veja quantas pessoas concebem essa possibilidade de ação. Veja os seus parentes, seus amigos, etc, etc. Então isso quer dizer que para a quase totalidade dessas pessoas, a realidade é inacessível. Porque você não tem a retaguarda de verossimilhança e de possibilidade. Não é isso? Então, é claro que, vamos dizer, a aquisição da cultura, sobretudo através da leitura, vai abrir para você a possibilidade de você conceber ações que para o seu meio social são inconcebíveis e não existem. E aí nós chegamos, vamos dizer, sempre tem aquela regra: saber mais é saber aquilo que os outros não sabem. Não é isso? E que só pode ser dito aos outros sob a forma de ensino.
e não de uma comunicação usual. Só pode ser isso uma forma de ensino, porque o ensino implica uma certa autoridade e, portanto, uma credibilidade prévia do professor. Se as pessoas te concederem essa credibilidade prévia, então você pode ensinar essas coisas a ela. Mas se você disser, vamos dizer, numa conversa de botequim ou durante um jantar, as pessoas não vão acreditar de maneira alguma. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.